Então, o Evangelho de João, capítulo 13, e versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Capítulo 11 e versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, espero que os irmãos não vão levar a mal quando o Senhor Jesus acabou de ler Isaías 61 de pé. Ele passou a sentar para a exposição. Eu vou fazer isto não porque eu me comparo com ele,
mas é que hoje está folheando a palavra de Deus e aí facilita. Então, um momentinho. Nosso assunto é precioso por demais. Talvez se fale por aí na volta de Cristo e não fica bem definido a que se refere. Talvez você saiba muito bem que o Senhor Jesus vai voltar para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Este não é o nosso assunto hoje. Consultando tanto o Antigo Testamento como o Novo, você encontra este assunto, a vinda do Senhor Jesus Cristo, para pôr os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias, capítulo 14, Antigo Testamento, e o Novo também. Mas este não é o nosso assunto nestes momentos agora. Porque em João capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo falou em algo diferente. A isto queremos dedicar o tempo disponível hoje de tarde. Ele apresentou com toda a simplicidade seu projeto, atendendo à pergunta de Simão Pedro, lido agora em João capítulo 13, quando ele disse, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou? Não podes agora seguir-me. Oh, e daí? Mas depois me seguirás. Como? Todos vocês sabem que o Evangelho de João é profundo, estupendo, maravilhoso, bem colocado entre Lucas e o livro dos Atos. Porque ele traz para nós aspectos da transferência, da dispensação da lei para a nova dispensação da graça. Espero que vocês entendam estes termos. Desde Gênesis capítulo 3, Deus vem se adiantando. E o momento supremo era a vinda do seu Filho e a sua morte depois sobre a cruz e a sua ressurreição, inaugurando uma nova era. E assim João nos relata que a lei foi dada por Moisés. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João batizou em água, mas falou naquele que, eis que o que batiza com o Espírito Santo, está entre vós, prevendo Atos capítulo 2. Mais tarde, o Senhor Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito Santo.
e haviam de receber os que nele crescem. João estava prevendo a transferência que se completaria com a descida do Espírito Santo. Todos vocês entendem o que é a igreja, o corpo de Cristo. Ela é composta de todos os crentes, seja judeus, seja gentios. Pois é. Em capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus Cristo falou: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, o aprisco judaico. Também convém agregar estes, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E ali, novamente, nós temos uma predição, uma previsão de uma grande verdade ampliada no livro de Efésios sobre a igreja. E nós podemos logo pensar em várias passagens que tratam do arrebatamento da igreja, uma das quais foi lida agora em 1 Tessalonicenses. Pois é. Mas novamente nós encontramos em João, vamos dizer, a primeira menção clara. Diz o Senhor Jesus: credes em Deus, crede também em mim, reivindicando igualdade com Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Diz ele: na casa de meu Pai há muitas moradas. 2 vezes no Evangelho de João ele se refere à casa de meu Pai. Na primeira instância, em capítulo 2, com referência ao templo em Jerusalém, chamando-o a casa de meu Pai. E aqui, seu pensamento se volta para o céu, a casa de meu Pai. Afinal de contas, o tabernáculo e o templo realmente eram baseados no céu, um lugar santo. A casa de meu Pai lá em cima é um lugar onde se demonstra constantemente e de maneira cada vez mais intensa a formosura da santidade. A casa de meu Pai. Sabe, nós não usamos esta expressão dirigindo-nos a Deus, meu Pai. Meu Pai é exclusivo da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que nós temos pelo menos 57 ocorrências, meu Pai, usados somente pelo Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nosso Pai, umas 50 vezes. Mas meu Pai é um termo exclusivo, de uso exclusivo da parte do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é Filho em sentido único. Pense, por exemplo, em versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Eu não podia dizer isto. É uma linguagem
que somente serve para aquele que teve aquela relação única. O Filho eterno do eterno Deus. Um relacionamento não compartilhado com ninguém. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O templo também tinha repartições. Nós observamos isto lendo sobre os detalhes do templo de Salomão. Mas ele disse: eu vou preparar-vos lugar. A curiosidade leva-nos a desejar que tivesse informado um pouco mais. Que é necessário para transportar milhões de pessoas salvas, todas elas em corpos gloriosos, céu adentro, sendo que até este momento há um só ali em corpo glorificado, um só homem em corpo glorioso, que é o Senhor Jesus Cristo. O que era necessário ali em cima para acomodar milhões de pessoas, homens e mulheres, que brevemente chegarão lá em corpos adaptados eternamente para o céu? Não é revelado. Amados irmãos, quando ele diz, vou preparar-vos lugar, temos absoluta, plena tranquilidade. Não vai haver decepção. Vai ser excelentíssimo. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sugiro, irmãos, que aqui nós alcançamos o ponto mais alto. Sim, a minha curiosidade me levou a dizer que seria interessante saber deste preparo, mas aqui é um ponto mais alto. Vos levarei para mim mesmo. Você pode dizer, mas se vai haver milhões, eu nem vou aparecer. Isto acontece onde há uma multidão aqui no planeta Terra. Lá não. Lá não. Cada um perto do Senhor Jesus Cristo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde Ele for, iremos. Em tudo que Ele fizer, nós, em nossa medida, compartilharemos. Pense nisto. Agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção a 5 expressões, começando aqui em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 2. Virei outra vez. Apocalipse 13, versículo 11. Venho sem demora. Apocalipse 22, versículo 7. Presto venho.
Versículo 12, cedo venho. Versículo 20, cedo venho. Nós observamos o uso da primeira pessoa. Eu virei. Eu venho. O Senhor Jesus usa a primeira pessoa quando se trata do arrebatamento, que é o nosso assunto agora. Quando ele fala na sua vinda em juízo, como por exemplo em Mateus 16 e 27, porque o Filho do Homem é ele mesmo, mas ele fala na terceira, refere-se a si mesmo na terceira pessoa. O Filho do Homem virá na glória do seu poder. Mateus 24, verão o sinal do Filho do Homem. Observaram? Com referência à sua vinda para julgar, ele refere-se a si mesmo na terceira pessoa. Mas quando ele fala na sua vinda para a sua esposa, a sua vinda como João 14, eu virei outra vez. É muito íntimo. Se eu saísse de casa, a certa hora, e dissesse para minha senhora, minha esposa, o seu marido volta amanhã de manhã. Olha, eu teria que oferecer uma explicação para usar uma linguagem tão constrangedora. Seu marido vai voltar. Eu venho amanhã, Deus permitir. Tudo certo. Nós temos um relacionamento íntimo. Virei outra vez. Eis que venho sem demora. Ele se dirige com uma certa intimidade àquele povo que o espera. Pense nisto. Sabe que eu não estou enxergando muito bem o relógio. E não é bom estar consultando o meu relógio. Então, não fica bem. João capítulo 11. Porque o Senhor Jesus não explica aqui o caso do eventual falecimento de discípulos e crentes que vão pertencer à sua igreja. Ele diz, em João capítulo 11, um capítulo importantíssimo por causa da ressurreição, vamos usar essa palavra, de Lázaro, trazido de volta. É uma passagem que apresenta o Senhor Jesus Cristo como a ressurreição e a vida. Importantíssimo. Diz ele, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O crente que morre tornará a viver no seu corpo glorioso na vinda do Senhor Jesus. É isso aí. E diz ele, todo aquele que vive e crê em mim, não fala na sua morte,
Na vinda do Senhor Jesus realmente vai haver aqueles que não vão passar pela morte. Talvez alguns de nós estejamos incluídos. Então, todo aquele que vive, sendo pessoa salva, crê em mim, nunca morrerá. A primeira pessoa que me explicou estes versículos desta maneira foi o falecido irmão Adão Fialho, há mais de 40 anos. Ele pensava fundo na palavra de Deus. Agora, irmãos, mais resumidamente, 1 Tessalonicenses 4, mas sem entrar em detalhes. Deixe-me dizer o seguinte. Se estiver inclinado, é possível comprar nas livrarias uma teologia sistemática. Eu não estou dizendo que deva comprar. O que é uma teologia sistemática? Normalmente ocupa 3 volumes e apresenta o que se chama as grandes doutrinas da Bíblia. O termo não seria correto, porque a Bíblia não fala em doutrinas. Então vai ter o setor da escatologia, profecias, cristologia, pessoa de Cristo, pneumatologia, o Espírito Santo. E pode consultar no índice para ver onde trata. Na Bíblia, a doutrina não é apresentada assim. A doutrina bíblica sempre vem aplicada a uma determinada situação. Não é somente coisa para guardar na cabeça, mas sim algo para aplicar à vida. E assim surge esta grande explicação em 1 Tessalonicenses 4, devido ao triste fato que alguns dos crentes tinham falecido. Eles se salvaram e partiram para servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho. Ótimo! Mas alguns crentes faleceram. Como que fica a situação destes que faleceram? Então a grande verdade é apresentada aqui, aplicada. É isso que eu estou dizendo. Aplicada àquela situação tão importante em Tessalônica. Então ele diz, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Dúvida eliminada. Resolvido o problema. Isto que vai acontecer. Na conferência em Osório, nosso irmão, seu João, ele nos explicou que o Senhor Jesus viria numa missão solitária para buscar a sua igreja. Viria sozinho, acompanhado do que nós temos aqui. Um clamor, alarido,
voz de arcanjo, voz estentória, trombeta de Deus. 3 elementos ele explicou que caracterizariam aquele grande momento da sua descida. Tenho me alimentado naquilo desde aquele dia. Eu vou concluir. Há outras passagens que até podia se consultar. Depende dos irmãos. Só tem uma passagem que eu quero deixar em conclusão. Quem sabe eu leio para você, porque é importante. Em Apocalipse, capítulo 3, e versículo: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Este versículo nos promete que ele virá antes daquela tribulação que há de tentar e trazer para a superfície o mal que está no ser humano. Aquele período de tribulação. Amados irmãos, nós não vamos estar aqui. Eu acredito que é de voz unida, não em torno de 99%, 100%, que antes da tribulação, o Senhor Jesus cumprirá a sua promessa: virei outra vez. Então, eu não sei o que eu vou descobrir quando vejo o horário, mas agora está entregue o estudo. Eu diria, dentro das linhas das duas passagens, mas sem insistir nisto aí. Sem insistir. Nós temos amanhã, e vendo que está ficando para trás uma coisa importante e proveitosa, podemos continuar com aquilo amanhã. Eu aceitaria se os irmãos começassem em João capítulo 14. É possível que vá longe. Isto acontece. E também pode não concordar com tudo que eu coloquei. Eu não sei tudo. E cá, nesta peregrinação, nunca vou saber. Eu aceito isto. E aceito também companheiro cá em cima na plataforma, para não me sentir tão sozinho. Então, está aberto para os irmãos, à sua disposição. Seu Tomás, dá para entender porque os discípulos ficaram perturbados aqui no início do capítulo 14 do Evangelho de João. O Salvador tinha falado com os seus discípulos sobre a traição, no capítulo 13, 21, e ainda sobre a negação, 13 e 38. Ele tinha falado sobre a sua volta ao Pai, e tudo isso deixou os discípulos perturbados. Então ele diz aqui no início: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Então ele introduz a grande promessa da sua segunda vinda para confortar os seus discípulos. Aceitaria, seu Lindsay, também versículo 33 de capítulo 13. Filhinhos, ainda por um pouco de tempo estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Isto era um pouco preocupante, porque Pedro lançou mão disto, e ele recebeu aquelas palavras a mais, depois me seguirás. Então eles tinham uma série de motivos para estarem bem confusos e duvidosos, né? Mas nós sabemos que a vinda do Senhor ainda está no futuro, mas nós lemos aqui no primeiro versículo de João 14, não se turbe o vosso coração no presente. Então, quem sabe seria bom para o Senhor falar alguma coisa sobre o efeito que estes eventos futuros deveriam ter nas nossas vidas hoje. Isso é bem interessante, porque não se turbe o vosso coração. O futuro é uma fonte de preocupação para todos nós. Especialmente aqui, o futuro que estava vindo à superfície da morte do Senhor Jesus. E nós? E nós? Então, o que vem aqui, o que temos aqui, realmente era uma tranquilizante que permanece em vigor. Ali fora, o povo tem um conceito que na hora da morte, alguns esperam ir para o céu. Eles não têm uma noção de algum detalhe sobre isto. Lamentavelmente não se preocupam. Nós já nos preocupamos com isto e sabemos como será na hora da nossa morte, se viermos a morrer. E sabemos muito mais. Como seremos transportados, corpo e alma, céu adentro, no plano do Senhor Jesus. E Ele que foi preparar o lugar. Tranquilidade. Quanto ao futuro, está em ótimas mãos. Quer acrescentar algo? Tomás, interessante notar, o senhor comentou, é a primeira referência à vinda de Cristo, o que nós chamamos de arrebatamento, e se encontra aqui no Evangelho de João. Nos 3 outros evangélicos, chamados sinóticos, não há referência à primeira vinda de Cristo para levar os salvos para o céu, mas sim a segunda. E o que é interessante também, aqui há a promessa do Senhor Jesus, sem entrar em detalhes. O senhor leu também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele não entra em detalhes como que isso se daria, o que aconteceria. Mas há a promessa que estes crentes, estes apóstolos, iam estar com ele no céu. Isto era o suficiente para o momento. E mais tarde, por intermédio do apóstolo Paulo, foi revelado como isso aconteceria, como seria essa ressurreição, a transformação do corpo, por exemplo. Então, o que eles entenderam nessas alturas, não foi muito, mas pelo menos sabiam, vamos estar com ele no céu, para sempre. Será que eu ia complicar o assunto se eu dissesse que em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus falou com alguns dos discípulos
sendo eles representantes do remanescente judaico no fim dos tempos, antes da vinda do Senhor Jesus em juízo. Aqui ele se dirige aos discípulos na qualidade de núcleo da igreja, o corpo de Cristo, e fala não na vinda do Senhor Jesus em juízo, mas sim na sua vinda para buscar a sua igreja. Eu uso o termo no meu pensamento, a sua vinda em duas etapas. E esta é a primeira etapa que estamos estudando hoje. Duas etapas, Seu Tomás. Estamos hoje estudando sobre o arrebatamento. O Senhor já comentou na abertura sobre a vinda dele como o Filho do Homem, a manifestação. Interessante notar, Lisandro já mencionou isto, ligado com a vinda dele na qualidade de Filho do Homem e juiz, tem profecias, muitas, sinais, etc. Mas quando estudamos e lemos sobre o arrebatamento, não tem isto. É apenas promessa. Nós precisamos realmente, todos nós aqui presentes, assimilar isto que nosso irmão colocou. O mundo aí fora, com noções muito limitadas, falam, os sinais dos tempos, a vinda de Jesus deve estar perto. Como o seu João disse, quanto à sua vinda para julgar, nós temos sinais em Mateus 24. Eu não vou ler, a não ser surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e assim por diante. Este evento de hoje, de João 14, não precisamos nem pensar ou observar sinal nenhum. Ele pode vir a qualquer momento. Se há por aí, e há, certos sinais, nós sabemos que não vai haver muito espaço entre os dois aspectos, as duas etapas. Então, quem sabe já se aparecem certos sinais que vão se ampliar na tribulação, indicando a descida do Senhor Jesus para julgar. E nós podemos saber, então, a nossa parte, o que nós esperamos, deve estar perto. Deixe-me dizer ainda, atendendo o comentário do irmão, o termo o Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Nós não encontramos este termo em 1 Tessalonicenses 4. É um termo que surge com referência ao Senhor Jesus Cristo em Daniel capítulo 7. É um termo messiânico. Indica o Senhor Jesus Cristo como o grande Messias. Não se assuste. Messias é o ungido. No Novo Testamento, Cristo. Aquele a quem Deus indicou para a eventual salvação do seu povo Israel. Então, voltamos para o assunto. Vale a pena observar o que o Salvador diz aqui em João 14. Ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Assim ele fala sobre a casa de meu pai.
ele comenta sobre as muitas moradas, mas no versículo 3 nós lemos: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eu gostaria que nós observemos isso. Ele não diz: virei outra vez e vos levarei para a casa de meu pai. Ele nem diz: virei outra vez e vos levarei para uma das moradas. Mas ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Irmãos, o que seria mais atraente para nós? A casa de meu pai? As moradas? Ou o Salvador? Certamente ele há de cativar a nossa atenção no evento do arrebatamento. Eu espero que todos nós tenhamos assimilado isto. O céu, sem o nosso Senhor Jesus Cristo, imediatamente deixa de ser o céu. Não é mais interessante. Eu espero que todos nós não somente saibamos, mas que sintamos isto. Ele, para nós, leva a bandeira entre 10.000. Seu José. Eu estava pensando, esse acontecimento, né, não temos dia, nem mês, nem ano marcado na Bíblia. Eu estava me lembrando do que Paulo estava ensinando aos Coríntios, né? Seria num momento, num instante. O senhor se refere a 1 Coríntios capítulo 15. É um fator tempo que nem se pode dividir. Eu já vi um segundo dividido. Imagine dividir um segundo. Fala em 3 minutos 59,9 segundos. Imagine poder dividir o tempo assim. O que é 0,01 de um segundo? Este é o tempo que leva para nós nos encontrar o Senhor nos ares. Pense nisto. Certo, mas é uma promessa preciosa. Será que nós estamos realmente esperando a vinda dele como que deveríamos? É uma promessa que não vai falhar. Certamente cedo venho. É tão bom para nós pensar o elemento milagroso. O Deus que criou os céus da terra, Ele pode transportar milhões de pessoas céu adentro e fazê-lo sem problema nenhum. Não precisa você dizer, mas vai haver uma certa confusão até que as coisas vão para o lugar. Não. Isso é aqui na terra. Lá não. Não. Nenhuma confusão. Poder divino efetua o transporte e a ressurreição dos que já partiram com a maior calma. Sr. João nos explicou lá em Sombrio, esse respeito da vinda do Senhor Jesus, que nós devíamos esperar Cristo não em casa, mas no portão. Então vai ter que explicar isto.
Seu José está citando seu João como tendo dito: nós devemos esperar o Senhor Jesus não em casa, mas no portão. Quero ver o que é isto, então. Se não me engano, eu estava falando sobre a palavra aguardar em Tito capítulo 2. Significa esta ideia de estar em prontidão para a chegada. Eu fico impressionado com o apóstolo João, bem no final da Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo disse: certamente cedo venho. E a resposta imediata: ora, vem, Senhor Jesus. Que temos de ser cuidadosos, porque quanto à nossa reação à expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, podemos levar esse assunto ao extremo. Como no caso dos Tessalonicenses, pararam de trabalhar, simplesmente porque eles achavam que a vinda de Cristo estava às portas. Então, eu estou tentando equilibrar esse assunto, seu Tomás. Temos de levar isso em conta também. As coisas têm de continuar. O irmão já achou algum versículo nas epístolas que indica isto? Indica o que, seu Tomás? Que pararam de trabalhar, prevendo a vinda logo do Eles Senhor começaram Jesus. a se meter nos negócios alheios. E, Nas duas epístolas nós lemos desses problemas. Andando de casa em casa. um pouco diferente do que está na expectativa da vinda do Senhor Jesus. Infelizmente, o nosso exagero não é na expectativa, é no que eu vou dizer, em nos colocar cada vez melhor no mundo. Mas precisamos dessas exortações. Acho que é bom dizer, talvez tem gente que não está trabalhando, não é porque estão olhando para o céu, esperando a vinda do Senhor. Quem sabe não tem muita vontade de trabalhar. Para ser franco, eu tenho ouvido há muito tempo essa colocação do nosso irmão, que os tessalonicenses pararam de trabalhar porque estavam esperando o Senhor Jesus. Eu nunca encontrei isto. Pode ser. Eu tenho ouvido. Mas eu tenho ouvido, mas não tenho encontrado. Pois não, seu Luiz? Nos últimos dias temos sido atingidos por uma grande mentira a respeito de fim do mundo e coisa semelhante. E reportagens foram feitas e jornalistas falaram. E alguns até mencionaram algo da palavra de Deus. E o verdadeiro crente, ao ler alguma coisa ou ouvir, quem sabe, consegue ver quão frio é aquilo. Qual foi a palavra? Quão frio. Frio. Uhum. É o assunto que estava sendo tratado. E ao estudarmos um assunto deste tão precioso, de alimento para nós, a vinda do Senhor, quão diferente, quão precioso, e que cada um de nós saibamos apreciar o aspecto concreto disto que nós estamos tratando. Precisamos muito do seu comentário. Quer contribuir agora mesmo, Sr. João? Nós temos a descida do Senhor Jesus Cristo até a terra em Apocalipse, capítulo 19. E nós lemos
da ressurreição que haverá, e lemos que viveram, isto é, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se eu não me engano, 6 vezes neste capítulo, lemos dos 1000 anos. Então, aí, em Apocalipse 20, e versículo 11, vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Agora é fim do mundo, após os 1000 anos. Agora é o fim do mundo. E, em capítulo 21, eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, aí que está bem declarado e definido na palavra de Deus. Seu João. Nós não queremos extremo, como o seu Lindy disse. Os meus irmãos, estou me lembrando do versículo em 1 João 3. Aquele que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo. Deve ter um efeito purificador o fato de logo ver o rosto dele. Se eu posso ter 2 minutos. Meu pai sempre me contava sobre o meu irmão que ele conhecia na sua juventude, que vivia na esperança viva do arrebatamento. Ele tinha um escritório. Ele pagava as contas em dia. Ele nunca deixava o escritório dele bagunçado, porque ele disse, eu não quero que Cristo venha e o mundo acha o meu escritório um mau testemunho. E por aí, acredito que o efeito que a iminência da vinda deve ter em todos nós. Obrigado, seu João. Aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. Isto é, a tendência deve ser do salvo ir se transformando, ir se assemelhando cada vez mais a Cristo. Seu Tomás, a vinda do Senhor Jesus Cristo vai nos tirar do ambiente do pecado, o mundo marcado com o pecado, e vai dar uma transformação grande nos nossos corpos. Vai nos levar até a glória. Que coisa preciosa pensar nisso. Exatamente. Eu estava pensando em Filipenses capítulo 3, como uma passagem que podíamos consultar. Nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará este corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A morte não opera mais. É livre e para sempre livre da morte e, por conseguinte, da velhice, da doença, das rugas, um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Uma pergunta sobre o lugar que ele ia preparar no céu. Ele disse em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, já havia muitos lugares. Mas ele diz, vou preparar-vos lugar. É um lugar distinto, especial para a igreja? Assim eu entendo. E alguns dizem que Deus criou o mundo em 6 dias e o Senhor Jesus está quase 2000 anos no céu, preparando esse lugar. Eu calculo que está pronto. Eu já ouvi esse sentimento importante, mas eu acredito que nosso Deus não precisa de... para aprontar uma obra não precisa de décadas. Então, seu Tomás, nós vamos acompanhar o nosso Senhor, porque ele diz que para que onde eu estiver, estejais vós também.
Então, o senhor gostaria de comentar sobre isso? O nosso acompanhamento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós, vamos dizer, acompanhando-o em todos os eventos subsequentes. Exatamente em capítulo 19 do Apocalipse, a esposa é vista como um exército, mas é um exército desarmado, um exército que não participa ativamente da guerra, apenas acompanhando o Senhor Jesus Cristo, até mesmo na sua descida em juízo. E eu acredito que sempre estaremos perto dele. Em seus interesses, nossos interesses, em medida talvez acima das nossas condições de compreender. Devemos nos lembrar o efeito que isto teria tido nos discípulos. Ele tem dito que ele vai embora, mas esta ausência é bem temporária, não é eterno. Ele logo vem, e esta separação temporária nunca mais vai existir. Vamos estar juntos para sempre. E sempre apresentado como algo não necessariamente imediato, mas iminente. Eis que cedo venho. Eu acho que tem, quem sabe, várias pessoas aqui pensando agora, quando foi preparado esse lugar? O Senhor disse que calcula que estava preparado. Não foi quando ele disse na cruz, está consumado? Eu acredito que ali ele preparou a obra que garante a salvação de nós, os pecadores. O lugar, então? Lá no céu, ele prepara. Está preparando ou já está preparando? Eu calculo que já está preparado pelo tempo. E quanto tempo levou? Não sei. Pois é. Não. Na cruz, ele preparou o lugar. Desculpe, na cruz ele preparou o povo para o lugar. No céu, ele preparou o lugar para o povo. E seu Greg não concorda com isso totalmente. Queria uma prova da Bíblia que mostra para mim que ele preparou o lugar quando ele voltou para o céu. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Bom, isso aí foi antes da cruz, ele disse. O quê? Ele disse isso aí antes de ir para a cruz. Assim, depois da palavra for. Se eu for para o céu, vos preparar lugar. É algo que vai acontecer depois da sua ida lá. Pois não, seu Antônio. Dá para ligar o capítulo 16 e o versículo 7, seu Tomás? Sabemos que a sua palavra é a verdade. Aqui diz, versículo 7, do capítulo 16, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Bom, sabemos aqui que ele fala do Consolador, e ele precisará ir para enviar o Consolador. Ele disse que ia rogar. O que o senhor tem para dizer
Eu tenho a dizer que Com essa ligação aqui de capítulo 16. Ele foi e enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, que veio em Atos capítulo 2. E assim, ele veio de uma forma tão evidente que a sua vinda daquela maneira era uma prova conclusiva que o Senhor Jesus realmente tinha chegado à destra da majestade nas alturas. Posso sugerir uma outra maneira de tratar este assunto? Nós não temos no Velho Testamento linguagem clara ou até nada sobre este assunto. Mas, certamente temos quadros onde podemos ver o assunto que está diante de nós. Por exemplo, antes do dilúvio, havia um homem chamado Enoque que foi levado. Foi tirado da cena antes do juízo. Eu não acredito que nós vamos estar aqui na tribulação. Enoque foi levado antes. Temos, por exemplo, o exemplo de Gênesis 24. Abraão, aliás, mandou um servo sem nome para receber uma noiva para o seu filho. E temos em capítulo 24, ao fim, o momento do encontro de Rebeca com o seu noivo. Sem dúvida para mim, uma ilustração, se não é outra coisa, deste evento futuro. E temos, por exemplo, em linguagem de Cantares de Salomão. O noivo diz para a noiva: vem, vem. Capítulo 2, chamando ela a subir com ele. Eu devo dizer que nós podemos passar para 1 Tessalonicenses 4, ou eu posso até passar para uma outra passagem não lida, ou os irmãos podem. Temos liberdade. Mas, pelo menos, eu sei que essa passagem em 1 Tessalonicenses foi bem apresentado em Osório, mas nem todos estavam em Osório. Mas eu acho que João 14 podemos dizer que está preparado, né? Que tá, podemos. Pois não, Sr. Luiz? Só retornando àquele assunto de está consumado, uma vez que o Senhor Jesus consumou a obra, a questão das moradas não seria algo concomitante, não que seja, digamos assim, algo a posterior, nem antes, mas algo concomitante, ou seja, uma vez a obra consumada, as moradas estão garantidas, as moradas estão prontas, uma obra consumada, tanto é que nós lemos em Apocalipse, assentou-se, chegando no céu, assentou-se a destra, obra consumada, tudo pronto. Eu pensava nesse sentido, por isso que retornei ao assunto. O céu foi um lugar para anjos, homens com corpos como os nossos. Nunca tinha lá. Será que não vai haver alguma coisa diferente no céu para acomodar milhões de pessoas? O Senhor Jesus dá a entender. Alguns têm dito que a preparação era a entrada dele mesmo, porque ele é o primeiro homem que saiu de um túmulo, num corpo glorioso, e entrou no céu. Alguns dizem que no que ele entrou, estava pronto. Mas ele não amplia, só diz, vou preparar-vos lugar. Aí a gente parte mais para a segunda parte, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a parte importante.
Tá dando uma força para nosso irmão, né? Tá bom. Aceitamos e gostamos de ouvir, né? E os irmãos não são os primeiros a dizer isto, não. Tomás, como ouvimos há pouco o seu João, a linguagem do casamento está por trás, né, do noivo e a noiva. Então eu vejo assim, ele indo preparar lugar como noivo para, na sequência, receber a esposa. Simplesmente isso que eu vejo. Como era um casamento judaico. Sim, mas é essa colocação, né? Temos mais alguém? Seu Carlos. As suas últimas palavras, senhor Tomás, levando-nos a pensar que o céu originalmente não era para um lugar preparado para seres humanos. Aí nos leva a pensar então que originalmente, no início da criação, Deus previu o ser humano neste mundo numa vida perpétua, sem morte, né? Aí estamos numa área difícil, eu penso, mas eu só posso oferecer como uma possibilidade, que o que aconteceu para Enoque pode indicar o que tinha sido a intenção de Deus, de, após um tempo na terra, conduzir os homens ao céu. Mas isto seria tirando a queda. Mas estamos realmente numa área que pouco adianta ir para frente. Comentário sobre 1 Tessalonicenses 4 ou algum outro assunto relacionado à vinda do Senhor Jesus? Momentinho, seu Vinícius. Não. Foi mencionado que, à luz da vinda do Senhor Jesus, o crente aqui e agora se purifica a si mesmo. Estava pensando em Romanos capítulo 13, que à luz da vinda iminente do Senhor Jesus, o apóstolo disse, é já tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Bom para nós levar em conta esta palavra. E podemos estar dormindo, né? Podemos estar dormindo, né? Quase certo que estamos. Seu Vinícius. Foi boa a colocação do seu Henrique, porque tem a ver com a minha pergunta. O senhor mencionou no final da sua exposição Apocalipse 3 e 10. O senhor podia falar um pouco sobre os destinatários daquela carta, porque o senhor falou daquela maneira sobre a sua vinda para aquela igreja? Aquela igreja de Filadélfia, eu diria que aquela igreja tinha algo muito desejável. O Senhor sabia. Cada membro é realmente salvo. Em qualquer igreja bíblica, cada membro confessa-se salvo. Então, sem reserva, ele podia dizer essa palavra: guardaste a palavra da minha paciência.
vida que manifestava povo de coração peregrino, esperando a vinda do Senhor. Também eu te guardarei da hora da tentação, antes da grande tribulação de que iam ler mais para frente na Bíblia. Eles teriam certeza, não vão estar. Tem algo a mais que o Senhor quer que eu coloque ou quer colocar, seu Vinícius? Eu queria que o senhor mencionasse sobre o testemunho dessa igreja, aquilo que estava nos propósitos de Deus para ela, à luz do... Eu vou ter que cuidar, porque nós não acreditamos num arrebatamento parcial. O senhor, sei que o senhor também não, então eu teria que cuidar com a minha colocação, para ninguém pensar, puxa, mas se a gente está relaxado, daí não vai. O verdadeiro salvo não fica nenhum. Seu João? Mas aproveitando a colocação do seu Vinícius, a proximidade da vinda do Senhor, o arrebatamento, deve animar igrejas pequenas a se manter firme. Esta igreja pequena, pouca força, com dificuldade num sentido, mas o Senhor viu com prazer o que estava acontecendo e havia uma coroa esperando tais irmãos no tribunal de Cristo. Foi este seu pensamento, né? Porque isto vale ouro, especialmente para nós no Rio, no sul do Brasil. Isso vale ouro. O irmão está chamando a atenção, dois irmãos, que essa igreja em Filadélfia tinha pouca força. E eles receberam essa palavra de ânimo, na esperança da vinda do Senhor Jesus, certamente para eles não desanimar, sabendo que vinha vindo o Senhor. E igrejas pequenas que lutam com muita dificuldade pode também se regozijar na perspectiva da vinda do Senhor. E a garantia do Senhor diante de ti pus uma porta aberta. Para, no intervalo, não perder tempo. Para servir a Deus. Seu Tomás, o senhor mencionou há pouco uma expressão arrebatamento parcial. Existem livros e doutrinas falsas que falam sobre isso e confundem, perturbam o povo de Deus. Seria bom destacar aqui hoje quem vai participar do arrebatamento e o que garante isso? A obra consumada na cruz é a garantia de que toda pessoa que tem Cristo como Salvador será ou ressuscitado ou arrebatado. Os que morreram em Cristo, quem são estes? Pessoas unidas a Cristo. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós, do mesmo feitio, nós que estamos em Cristo, seremos arrebatados. Não tem a menor dúvida. Eu não sabia que circulava-se esse conceito ainda em livros que podem estar à disposição. É uma doutrina satânica que compromete o conceito da salvação. Não. As circunstâncias, seu Tomás, aqui, de 1 Tessalonicenses 4, por que ele levantou esse assunto do arrebatamento? Nós lemos aqui que alguns crentes ali em Tessalônica perderam parentes. Alguns parentes dormiram. Então ele levantou esse assunto para mostrar que esses parentes que partiram para estar com Cristo terão uma pequena vantagem até quando Cristo voltar.
porque ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão transformados e todos juntos hão de subir para se encontrar com Cristo nos céus. É isso aí, seu Lindsay. O senhor quer comentar sobre as palavras no original? Porque temos irmãos aqui que procuram em livros bons, que graças a Deus existem, sobre a palavra parousia, epífane, etc. Quer comentar? Não muito. Parousia simplesmente é o contraste com ausência. É mais do que a chegada do Senhor Jesus. É a sua chegada e também a sua presença com as pessoas, os salvos. E a palavra se aplica ao arrebatamento, como também à sua descida. Quase como três partes. A sua vinda. Ele permanece com os salvos e posteriormente desce até a terra. Duas etapas da parousia. Desculpe repetir essa palavra. Não precisa pensar que a gente conhece essa língua. Mais alguma coisa sobre isto? Não. De certo, tem muitos ali que nunca ouviram falar de parousia. É a palavra grega traduzida para o português sobre a vinda, né, seu Tomás? Bom explicar isso. É que eu estava tentando explicar, mas vamos, quem sabe, deixar isto, né? Nós lemos aqui sobre o arrebatamento. Eu não me lembro de ter lido no Novo Testamento o termo arrebatamento da igreja. Sem dúvida, a igreja toda vai fazer parte do arrebatamento, mas aqui diz os que morreram em Cristo, seu Tomás. Inclui os santos do Antigo Testamento também. Isso não ficou resolvido em Osório, não? Eu não sei. A minha impressão, já que o Senhor Jesus apresentou este assunto em João 14 ao núcleo da futura igreja, que é algo exclusiva da igreja. A minha impressão é que nós encontramos a referência à ressurreição dos santos do Antigo Testamento em Apocalipse, capítulo 11, com a sétima trombeta. Veio o tempo dos mortos para que sejam julgados, o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Se o meu irmão quer discordar, ele está muito bem-vindo, não tem problema. Eu não sei. Mas a pendência é assim. Mas podemos ouvir alguma coisa sobre isto
Talvez não muito, porque nós não vamos resolver esse assunto. Algum irmão quer, uma irmã mesmo, o irmão mesmo podia se manifestar? 1 Coríntios 15, eu acho que foi mencionado lá em Osório, versículo 23, fala da ressurreição, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo. Os santos do Antigo Testamento são de Cristo? Os que são de Cristo na sua parousia. Podia ser a parte final da sua parousia. Qual foi o irmão que levantou este assunto em Osório? Não se lembra? Não. Então, algum irmão a mais que seu Carlos? O versículo que o irmão leu em 1 Coríntios capítulo 15 é o versículo que me leva a acreditar que os do Velho Testamento vão se ressuscitar no arrebatamento. Por quê? Cristo é as primícias da safra. À luz da safra do Velho Testamento, no livro Levítico, tinha as primícias, tinha a safra maior depois, e depois só os restinhos, que eu ligo com Apocalipse capítulo 20. Mas, irmãos, há muitos anos que irmãos estão conversando sobre isto, e vamos deixar por aí. Seu Tomás, aqui em 1 Tessalonicenses tem uma coisa para mim muito preciosa. O mesmo Senhor descerá. Não vai mandar Abraão, nem Moisés, nem outro. Aquele que mesmo tem os sinais da cruz. Aquele a quem nos comprou. Ligando com isso aí, João 17 tem uma coisa preciosa também. 24. Para que vejam a minha glória, que me deste porque tu me has amado antes da criação do mundo. Isto é muito precioso. Em Mateus 24, na sua descida, nós lemos que ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos, 4 ventos. Quando ele vier para a terra, os anjos vão juntar os salvos. Mas quando se trata da sua igreja, da sua esposa, ele vem, ele mesmo, não envia outro. Eu acho que esta reunião não pode terminar sem nós nos dirigirmos aos não salvos, aqui presentes, em amor, em seriedade, da importância de estar preparado, de tratar deste assunto, de se salvar, porque vai ser uma terrível decepção flagrar-se de que eles já foram e você ficou. E conforme a orientação de 2 Tessalonicenses, a sua rejeição atual do Evangelho significará sua condenação. Só para não entrar muito no assunto, mas amigos presentes conosco estão muito bem-vindos.
queremos que esteja conosco naquele dia também. Posso fazer uma pergunta que, sinceramente, não tenho resposta. Atos capítulo 1, a subida do Salvador envolveu uma nuvem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o lugar do encontro com ele no arrebatamento e nas nuvens. Apocalipse capítulo 1 e versículo 7, ele diz: Eis que venho, todo olho há de ver as nuvens. Tem alguma sugestão? Eu acredito que a nuvem, em Atos capítulo 1, era como a nuvem que baixou no Monte da Transfiguração. Fora isto, eu acredito que, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, a referência é uma referência geral à região celestial. Há pessoas que dizem que, como nós lemos de uma nuvem de testemunhas em Hebreus 12, que de Porto Alegre subirá uma nuvem de santos. Eu acho que isto aí é muito forçado. Alguém gostaria de acrescentar algo à nossa mensagem aos não salvos? Eu me lembro quando era guri, assistindo séries de pregações, a vinda do Senhor foi apresentada várias vezes. Me parece que hoje é pouco mencionado nas pregações. Será que nós, os salvos, não estamos esperando a vinda dele como que deveríamos? O que será? Fica a pergunta. Voltando para a colocação do seu Lindsay no mais cedo sobre cautela. O que é? Sobre cautela. Nós que pregamos o Evangelho, devemos pregar sobre o arrebatamento. Mas será que não precisa ter um certo cuidado? Sim. Para não mexer com as emoções e facilmente ver, quem sabe, uma criança chorar, mas eu estou perdendo os meus pais, e realmente nunca ser convencido do seu pecado. Exato. Isto é muito importante, muito importante. Podemos realmente conseguir o que menos queremos, uma profissão, uma mera profissão vazia, não causada pela convicção do pecado, da inoperância diante de Deus, mas somente aquilo, e com o tempo se some. Eu concordo muito com isto. Eu já ouvi, mas não muito, e não aqui, nessa região do Brasil, abusos, exageros, que assustaria, aterrorizava crianças, sem convencê-los pelo espírito da sua necessidade. Gostaria de acrescentar alguma coisinha, seu Tomás, porque eu sinto isso muito. Acredito que certos pregadores evitam falar no arrebatamento nas suas pregações, simplesmente por causa desse medo. De uma certa parte eu concordo. Mas na série em que Deus me abençoou, isso faz 39 anos,
14 semanas de pregações, 6 noites por semana. Eu estou seguro em dizer que o arrebatamento foi levantado em cada reunião. Um dos assuntos principais, principalmente da parte de um daqueles pregadores, o senhor se lembra? Eu tinha medo realmente do arrebatamento. Realmente Deus falou comigo através daquela apresentação consistente do arrebatamento em cada reunião. Eu dou graças a Deus que aquele pregador levantou o assunto. E por isso, irmãos, eu não evito a pregar sobre o arrebatamento, sem exagerar, certamente, sem tentar tocar nas emoções das crianças. Não, eu não levanto o assunto para fazer isso. Mas eu acredito que os ouvintes precisam ser avisados da iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Se Deus está ajudando, por que não mencionar? Então, é bem assim que queria que terminasse. Bem assim. Com uma palavra para os amigos não salvos. É isto mesmo. Eu acho que convém amanhã nós ler algum versículo que trata do tribunal de Cristo, mas não de dedicar todo o tempo a tais versículos, mas de passar durante o estudo para a vinda do Senhor Jesus, vamos dizer em juízo, a vinda do Filho do Homem, e dedicar uma boa parte amanhã a isto e concluindo sexta, se Deus permitir. Eu espero que isto dê certo, tá? E muito obrigado e está entregue.